Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43-3325-7755, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, 15 de fevereiro de 2022. Vamos começar o podcast de hoje com uma frase bem curta, mas de um significado muito grande para a nossa vida. O pensamento é de São Francisco de Sales, que dizia o seguinte: o Calvário é a montanha sagrada das pessoas que amam. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira, que iluminais a todos os seres humanos para salvá-los, concedei-nos a força de preparar diante de vós os caminhos da justiça e da paz. Amém. Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de ontem falava do mal-entendido entre Jesus e os fariseus. O Evangelho de hoje fala do mal-entendido entre Jesus e os seus discípulos e mostra que o fermento dos fariseus e de Herodes, representantes aí da religião e do poder, se apoderou de tal maneira do pensamento dos discípulos que os impediu de ouvir a boa nova. Cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Mas eles não entenderam as palavras de Jesus. Pensaram que ele falava assim porque tinham esquecido de comprar pão. Pão, fermento, tem tudo a ver. Jesus diz uma coisa e eles entendem outra. E não dá risada não aí, viu, você? Porque a gente também faz coisa parecida. Mas, diante dessa quase total falta de percepção dos discípulos, Jesus faz uma série de perguntas rápidas, sem esperar resposta. Perguntas difíceis que evocam coisas muito delicadas e revelam um total mal-entendido por parte dos discípulos. Mesmo que pareça incrível, os discípulos chegaram ao ponto em que não havia diferença entre eles e os inimigos de Jesus. Antes, Jesus se entristece ao ver a dureza do coração dos fariseus e dos herodianos, Marcos capítulo 3. Agora, os próprios discípulos tem um coração endurecido, Marcos capítulo 8. Antes, os de fora, Marcos capítulo 4, não entendiam as parábolas porque tinham os olhos e não viam, ouvidos e não ouviam, Marcos capítulo 4. Agora, os próprios discípulos não entendem mais nada porque têm olhos e não veem, ouvem, mas não entendem. Além disso, a imagem do coração endurecido evoca a dureza de coração das pessoas do Antigo Testamento que sempre se desviaram do caminho. Também invoca o coração endurecido do faraó, lembra?
que oprimia e perseguia o povo? Está lá em Êxodo capítulo 4. A expressão tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem evocou não só os sem fé criticados por Isaías, capítulo 6, mas também os adoradores de falsos deuses, dos quais o Salmo diz: têm olhos e não veem, ouvem e não escutam. Salmo 115. As duas últimas questões referem-se à multiplicação dos pães. Quantos cestos recolheram da primeira vez? 12. E da segunda vez? 7. Como os fariseus, também os discípulos, apesar de terem colaborado ativamente na multiplicação dos pães, não chegaram a compreender o seu significado. Jesus termina dizendo: e você ainda não entende? A maneira como Jesus lança essas perguntas, uma após a outra, quase sem esperar pela resposta, quase sem respiro, parece uma guerra. Revela uma luta muito grande. Mas qual é a causa deste embate? A causa do embate entre Jesus e os discípulos não se deve à má vontade deles. Os discípulos não eram como os fariseus. Eles também não entendiam, mas havia malícia no coração deles. Usavam a religião, isso dos fariseus, para criticar e condenar Jesus. Os discípulos eram pessoas boas. Eles não tinham má vontade ou má intenção, porque apesar de serem vítimas do fermento dos fariseus e herodianos, eles não estavam interessados em defender o sistema dos fariseus, esse sistema que ia sempre contra Jesus. A causa do embate entre Jesus e os discípulos tinha a ver com a esperança messiânica. Havia uma enorme variedade de expectativas messiânicas entre os judeus. Para você ter uma ideia, de acordo com as diferentes interpretações das profecias, se esperava um rei, Marcos capítulo 15. Outros esperavam um santo Messias ou sacerdote, Marcos capítulo 1. Outros ainda o Messias guerreiro subversivo, Lucas capítulo 23. Outros ainda o Messias doutor, João capítulo 4. E ainda quem pensasse no Messias juiz, Lucas capítulo 3. E tem mais, o Messias profeta. Mas parece que ninguém esperava um Messias servo, anunciado pelo profeta Isaías no capítulo 42. Eles não esperavam ver a esperança messiânica como o serviço do povo de Deus à humanidade. Cada um, de acordo com seus próprios interesses, esperava o Messias, querendo reduzi-lo à sua própria esperança. Por isso o título Messias, de acordo com a pessoa, pode significar coisas muito diferentes. Houve uma enorme confusão de ideias, e é precisamente nessa atitude de servo que encontramos a chave que acende uma luz na escuridão dos discípulos e os ajuda a se converter. Somente aceitando o Messias como servo sofredor, como está em Isaías, é que de fato poderão abrir os olhos e compreender o mistério de Deus em Jesus. Santo Jovita e São Faustino. Estes dois irmãos nasceram na Lombardia, receberam batismo quando eram ainda pequenos e tornaram-se defensores dos valores cristãos. Faustino foi ordenado presbítero e Jovita tornou-se diácono na igreja. A ordenação confere aos irmãos ainda mais amor ao nome de Cristo e responsabilidade pelos outros irmãos da comunidade cristã. A bondade de Faustino e Jovita começa a atrair muitas pessoas para ouvir as maravilhas do amor de Jesus. Muitos pagãos, atraídos pelos ensinamentos destes dois jovens, pediram e receberam o batismo. Entretanto, a perseguição do Império Romano chega até os irmãos Faustino e Jovita. São acusados de incitar o povo contra o Império e de não adorar o imperador e seus deuses. Por causa deles, os templos imperiais esvaziaram-se e os deuses foram abandonados. Os relatos sobre estes santos nos dizem que foram convidados a adorar o Deus Sol num templo romano. Conduzidos ao local da adoração com promessas de riquezas e cargos públicos,
os dois irmãos puseram-se a rezar ao Deus único e verdadeiro. A estátua do Deus Sol, cujo brilho dourado ofuscava os olhos daqueles que o contemplavam, tornou-se escura e fria com a oração de Faustino e Jovita. Os chefes religiosos, ao tocar no ídolo, perceberam que o ouro tinha se convertido em cinzas. Revoltados com os irmãos, os levaram para uma jaula com 4 leões. As feras, porém, pareciam cordeiros mansos diante dos jovens cristãos. Diante destes fatos miraculosos e com medo de que a fama de santidade dos irmãos se espalhasse, o governador romano da Lombardia mandou cortar-lhes a cabeça. Era o ano de 122. Querido Deus, Pai de misericórdia, dai-nos, sob a inspiração dos santos Jovita e Faustino, proclamar a fé em Jesus Cristo e colaborar na grande tarefa da transformação da humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Fique com Deus.